E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, recebeu dos senadores da CPI da Covid o relatório final aprovado pela comissão. O documento também foi entregue ontem ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Cabe a Aras decidir se oferece denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro e outras autoridades com foro privilegiado que são relacionadas nesse relatório. E a gente já começa o nosso programa com a análise de Josias de Souza e também com a participação ao vivo aqui, entrevista com o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, que já está conosco aqui na tela. Olá, senador, bom dia ao senhor. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Bom dia, Josias. Bom dia, Fabíola, bom dia, senador, bom tê-lo aqui conosco. Vamos lá. Senador, queria iniciar a nossa conversa justamente perguntando a sua expectativa. Foi entregue ontem o relatório, qual é a sua expectativa daqui para frente? As provas que foram produzidas na CPI, juntadas no relatório, são relevantes. Eu acredito que o Ministério Público vai ter muito trabalho ali para destrinchar e para definir aquilo que cabe ou não cabe denúncia. É claro que a gente não pode fechar os olhos para a postura comum do Augusto Aras, que é uma postura de alinhamento com o governo e de tentativa sempre de acomodação, só que os fatos são muito graves, então a gente tem uma expectativa de que esses processos avancem e a gente possa ter, ao final, a responsabilização daqueles que cometeram erros durante a pandemia. Senador, o Augusto Aras e a sua equipe, eles já abriram 92 investigações preliminares contra o Bolsonaro. Investigação preliminar é um pouco de conversa mole para quem não quer abrir inquérito, né, que implica pedido ao Supremo Tribunal Federal, portanto, um acompanhamento da Suprema Corte em relação à investigação que está sendo realizada. Receia que também, neste caso, o procurador possa novamente recorrer a esse expediente da investigação preliminar? É uma possibilidade, a gente não pode fechar os olhos para aquilo que ele já fez. Só que a dinâmica dos fatos mudou. Já tem ali produção de prova relevante. Você tem quebra de sigilo, você tem uma série de dados juntados, depoimentos. É diferente de você receber uma denúncia, uma folha de papel, uma denúncia anônima, e analisar se tem a mínima viabilidade para a investigação. Aqui não. Uma etapa da investigação já aconteceu, ela foi relevante, ela traz muitas provas. O natural é que se faça a denúncia ou que se peça um aprofundamento das investigações, mas através de inquéritos na Polícia Federal ou através do próprio Ministério Público. Não aquela situação informal que já foi objeto de cobrança por diversos ministros do Supremo. Augusto Aras realmente tem utilizado essa estratégia para tirar a pressão do momento e depois fazer o jogo político que, infelizmente, está consagrando seu nome. Agora, em relação à distribuição do relatório, senador, hoje vocês vão levar onde exatamente o relatório final da CPI? Hoje ele vai ser entregue lá na Câmara dos Deputados e onde mais? A notícia que eu tenho é de uma entrega no Ministério Público Federal de primeira instância, aqui no DF, e uma conversa com o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. São atos quase que cerimoniais, né? sem um grande efeito prático, mas você faz essa entrega solene, você faz com que tenha uma atenção transferida da CPI para esses atores. A gente tem que ter a leitura sóbria de que a CPI encerrou seus trabalhos e que agora a gente tem que cuidar do trabalho comum de fiscalização que cabe a qualquer parlamentar, mas também da legislação, porque nós temos problemas acumulados cada vez mais graves no Brasil. Ontem, o senador, presidente... Pode falar, Josias. Não, rapidamente, só na reunião ontem com Augusto Aras, houve um instante em que parece que o presidente Omar Aziz fez uma observação um pouco mais incômoda, no sentido de que Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, já declarou que em 30 dias o Aras vai arquivar este processo. E qual foi a reação do Augusto Aras a esse tipo de observação? De tudo o que foi dito na audiência, o senhor lá estava, houve algo que o procurador dissesse que inspirasse alguma confiança de que ele vai agir de forma diferente em relação a este relatório da CPI?
Augusto Aras provavelmente é mais político do que Omar Aziz e Ricardo Barros. Ele usa as palavras de forma bastante habilidosa. Ele garantiu a todo instante que vai cumprir a sua obrigação. A leitura que ele faz da própria obrigação é que é o problema. A gente tem que entender exatamente o que ele acha que o Procurador-Geral da República deve fazer. Na minha visão, na visão da CPI, ele deve apresentar denúncias, ele deve acompanhar processos, ele deve cobrar responsabilização. Afinal de contas, mais de 600 mil mortos, milhões de doentes e claramente um governo que não atuou da melhor forma. Você tentar se acumpliciar do ilícito, mas sim fazer consenso no sentido da responsabilização. Eu espero que a frase na parede não seja só uma peça de decoração e que possa inspirar Augusto Aras e sua própria equipe. O senhor falou que a preocupação é em relação à leitura que ele faz da sua própria obrigação, né? O que o senhor quer dizer? O que o senhor acha que é? Qual é a leitura que ele faz, assim? Qual é a sua preocupação, exatamente? Que leitura é essa que ele tem? Nesses 3 anos, Fabiola, de Brasília, foi possível confirmar uma percepção que eu já tinha de longe. Alguns atores nessa cidade confundem seus papéis. Ministros dos tribunais superiores, procuradores da República, se portam como se políticos no legislativo e executivo fossem. Buscam construir consensos, interferem em debates políticos, não é o papel deles. Mas eles fazem isso cotidianamente. E essa confusão, essa proximidade equivocada acaba levando a entendimentos que muitas vezes fogem do razoável jurídico. Não é razoável juridicamente ninguém ter sequer dúvida que após 6 meses de CPI, com a coleta de dados que nós fizemos, vai ter ou não vai ter denúncia. Não era para ter dúvida. Era para ser um processo natural, porque fosse o Procurador-Geral da República, um técnico, exercendo apenas tecnicamente suas funções, era isso que aconteceria. Mas aqui a mistura é muito próxima, você tem uma vinculação entre denunciantes e denunciados, julgadores e processados, as pessoas acham natural se encontrar em ambientes sociais, tudo aquilo que é proibido para o juiz e para o promotor de primeira instância acontece aqui à luz do dia em Brasília, e isso prejudica muito o sistema. Dentro desse raciocínio, senador, em que no ambiente de Brasília, denunciantes e denunciados costumam conviver, jantar, almoçar juntos. Ainda ontem, da mesa diretora da Câmara, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que é réu, inclusive, disse que está indignado com o relatório final da CPI, porque esse relatório indiciou deputados federais, além de autoridades do governo e tal. Quis me parecer que ele, já de antemão, está desqualificando o relatório que ele, como tantos outros, vai resultar isso num pedido de impeachment e ele vai engavetar. O senhor acha que é de causar indignação o fato de terem sido indiciados deputados federais? Eu acho que a gente causa indignação do brasileiro médio você ter uma figura como ele. Antes até de o senhor responder, eu acho Claro. que a gente tem esse vídeo, Josias, acho importante a gente colocar a fala do Arthur Lira para que ele possa responder. Vamos assistir o que disse Arthur Lira, acho importante. Uma comissão parlamentar de inquérito pode muito, senhores e senhoras, e quando conduzida com seriedade, pode prestar relevantes serviços à sociedade. Entretanto, uma CPI não pode tudo. Se para o Instituto da Imunidade não importa o conteúdo da manifestação oral do parlamentar, sendo ele em relação às suas manifestações orais irresponsável no sentido técnico de que não é passível de responder penalmente por elas, é absolutamente descabido constranger parlamentar a depor uma CPI em virtude de haver manifestado determinada opinião, pois isso significaria cessear suas imunidades. Maior gravidade ainda se teria com o eventual indiciamento em virtude das manifestações e opiniões manifestadas pelo parlamentar quanto aos fatos objetos da apuração.
Ele diz, em outros trechos, ele diz que é motivo de grande indignação como presidente da Câmara, né, e como cidadão brasileiro, tomar conhecimento das conclusões e que é inaceitável a proposta de indiciamento dos deputados da Casa no relatório. O que é inaceitável você ter uma figura como Arthur Lira numa cadeira tão importante da República, né? Arthur Lira é uma figura notória no Brasil todo, particularmente em Alagoas. Por artes da política, conseguiu chegar até lá. A cadeira merece respeito, a instituição merece respeito, Arthur Lira não. O histórico dele não aponta nada respeitável. Existe uma visão aí distorcida que imagina que o parlamentar é um ser humano acima dos demais. Existe, de fato, a imunidade parlamentar para que eu possa manifestar minha opinião e faço isso livremente, mas ela não me permite mentir, iludir a população no sentido tão grave que possa lesionar a própria saúde. Essa é a tese central do que estamos fazendo aqui, o que fizemos na CPI, na verdade. Eu não posso ter parlamentares que usam da sua posição para disseminar fake news de forma ordenada, estratégica, com efeitos detectados, medidos na saúde pública. As pessoas se contaminam mais, as pessoas morrem mais, porque tem gente irresponsável que se dedica a mentir nas redes sociais. E aí tanto faz se é padre, se é pastor, se é político, se é militar, não interessa. Numa democracia, todos estamos submetidos à mesma lei. Então, a imunidade serve para que eu possa, parlamentar no Senado, criticar a política econômica do governo, criticar as atitudes do governo, criticar como critiquei instantes atrás o Procurador-Geral da República. Isso é compatível com o exercício da minha função. Não é compatível com o exercício da minha função dizer que uma vacina pode causar AIDS, ou que remédios que comprovadamente não funcionam podem salvar vidas. Essa é a questão de fundo. Então, eu ficaria muito preocupado se Arthur Lira elogiasse o meu trabalho ou o trabalho da CPI. Aí seria motivo de preocupação, porque provavelmente ele teria deixado passar alguma coisa relevante. Se ele deu o recibo de que se incomodou, a gente está no caminho certo. Mas essa fala dele já não demonstra que ele vai engavetar esse relatório, senador? Porque vai ser entregue hoje. Que horas, aliás, vai ser essa entrega? E esse recado dele, essa fala dele... Oi? Eu não tenho esse horário aqui na minha agenda definido, Fabíola. E, particularmente, o que aponta para arquivamento ou não, no caso de um cara como Arthur Lira, não é uma declaração dele na tribuna, esse é o histórico de vida. É o orçamento secreto com bilhões de reais sendo manipulados na cadeira dele. A gente não pode fechar os olhos, a gente não pode deixar de entender o que está acontecendo hoje no Brasil. O Brasil hoje vive quase que um mensalão na sua versão de última geração. Nós temos o orçamento secreto que atribui a determinadas figuras no parlamento o controle de bilhões de reais do orçamento. E esse manejo é feito sem nenhuma transparência. Isso garante uma determinada base confiável, entre aspas, porque é confiável para o governo e não para a população, e faz com que tudo isso se conduza de forma a acomodar interesses dos poderosos. Isso é o que está acontecendo em Brasília. Então, as falas na tribuna, um eventual chilique de quem quer que seja, isso não tem a menor importância. O jogo não se move por essas variáveis. Ele se move, infelizmente, por coisas que acontecem no subterrâneo, orçamento secreto, distribuição de emendas, troca de favores. É isso que faz essa república, infelizmente, andar para trás. E se tivesse apenas um debate de ideias e de discursos, seria muito fácil de resolver. Não é tão fácil porque os problemas são muito mais graves e profundos. Senador, durante os trabalhos da CPI, a comissão foi acusada ali pela bancada governista de atuar como um palanque eleitoral. Na última sessão da CPI, houve menções ali ao fato de que, inclusive, integrantes da comissão se lançaram à presidência, se lançaram como candidatos à presidência. Pareceu uma indireta, ou quase uma direta, ao senhor, que virou candidato durante o processo durante a investigação parlamentar, né? Como é que o senhor recebeu esse tipo de provocação? Como responde a esse tipo de observação? É absolutamente natural. Acredito que todo mundo que está no parlamento tem possibilidade de se candidatar a outras funções, a outros cargos. É natural. Essa parte aí, ela está dentro do que a gente pode imaginar como um jogo político democrático, de opiniões e de ideias. O que não pode ser aceito é desinformação, mentira, crime. Isso é que a gente não pode aceitar. O que eu fiz durante a CPI, o que eu fiz durante toda a minha vida é buscar o que é certo. É olhar para um fato, olhar para um problema e apresentar uma solução para esse problema.
Nós temos no Brasil, Josias, Fabíola, um problema inédito. Nós temos um presidente que comete crimes em flagrante todos os dias. Como é que a gente lida com essa situação? Porque ele foi democraticamente eleito, ele tem o direito de estar na cadeira, tem responsabilidades gigantescas, mas ele se porta como se fosse um moleque na internet, sem nenhum tipo de preocupação e responsabilidade. As ações e as falas de Bolsonaro impactam a vida das pessoas, impactam a economia. A falta de interesse em trabalhar, em coordenar soluções para os nossos problemas graves prejudica as pessoas. Então, a gente teve o problema do mau funcionamento do governo durante a pandemia. A CPI se mostrou necessária para mostrar o que estava acontecendo de verdade, e ela mostrou. E, a partir daí, você tem desdobramentos políticos que são naturais. Eu fui eleito em 2018 para o Senado, tenho 8 anos de mandato, ainda tenho 5 para cumprir. A possibilidade de ser pré-candidato a presidente da República, apresentada pelo meu partido Cidadania, é razoável, considerando o que eu faço aqui e a forma como cheguei aqui, como um dos representantes dessa renovação na política, e várias das bandeiras que eu defendo não são defendidas pelos postulantes que já estão na corrida, mas eu não sou salvador da pátria, não tenho nenhum tipo de vaidade de dizer que eu sou portador das respostas para tudo, não sou, ninguém é, mas quero colaborar nessa construção, e faço isso de peito aberto, olhando no olho e falando. Quem tem que se esconder atrás de emenda e orçamento são os outros. Senador Alessandro Vieira, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui no UOL e até uma próxima oportunidade. Bom trabalho. Um abraço para vocês. Josi